Gravando. Oi, pessoal, bem-vindas e bem-vindos de volta. Estamos aqui para mais um clube de leitura do projeto Arte e Convivência para Idosos. Nesse terceiro ciclo, a gente está conhecendo um pouquinho sobre a escritora Virginia Woolf. Na semana passada, a gente conheceu um pouco sobre a vida, sobre a obra dela e começamos a ler um de seus contos, A Viúva e o Papagaio, uma história verídica. Então hoje nós vamos dar continuidade à leitura desse conto, que eu espero que vocês estejam gostando. Então, só lembrando também que quem não conseguiu assistir o encontro passado e quer saber o começo da história, todos os vídeos do projeto Arte e Convivência para Idosos estão guardados no YouTube. Então vocês entram no canal do projeto no YouTube e lá vai ter playlists. E aí vocês clicam nas playlists que vão ter todas as aulas que já passaram, tanto os clubes de leitura quanto as aulas dos outros professores, da professora Tatiana, do Xavier, da Carol Moia e da Eliane, tá bem? Então não é desculpa para não assistir às aulas, tá bem? Então, lembrando o que aconteceu na semana passada, nesse conto, é uma história de uma senhora que recebe a notícia de que seu irmão faleceu e deixou para ela recebe essa notícia através de uma carta, e ele deixou para ela algumas coisas, deixou uma propriedade e deixou também uma quantia em dinheiro. Então ela vai até a cidade para resolver essa questão da herança. E quando ela chega para conhecer a casa, ela ouve uma voz lá dentro que repete, não na casa. E quando ela vai se aproximar e conversar com os vizinhos sobre de quem era aquela voz, ela descobre que é um papagaio cinza, que está mal cuidado, e ela vai e diz para o papagaio que vai cuidar dele como toda ave merece. Então a gente vai continuar a leitura para ver o que acontece nessa história. Bom, então vamos lá. Eu vou ler a última frase que eu li na semana passada e depois eu vou dar continuidade. A senhora Cade de imediato foi buscar em seu baú um pouco de açúcar que trouxera consigo e ofereceu ao papagaio, dizendo-lhe em tom muito bondoso que não lhe faria mal, que era a irmã de seu velho dono, vinda para tomar posse da casa, e que cuidaria de tudo para torná-lo tão feliz quanto podia ser uma ave. Pegando um lampião, a seguir ela rodou pela casa, para ver que tal a propriedade que o irmão lhe deixara. Sua decepção foi amarga. Os tapetes estavam todos furados. Nas cadeiras faltava o fundo. Ratos corriam por cima da lareira e grandes cogumelos cresciam pelo chão da cozinha. Não havia sequer um móvel que pudesse valer alguma coisa. E a senhora Cade só se sentiu consolada porque pensava nas 3.000 libras bem guardadas e em ordem no banco em Lewes. Resolveu então ir a Lewes, no dia seguinte, para pleitear seu dinheiro junto aos advogados, e depois voltar para casa o mais rápido possível. Sr. Stacy, que ia à feira com alguns porcos, ótimos porcos do condado de Berks, ofereceu-se outra vez para levá-la, e a caminho contou-lhe umas histórias terríveis sobre jovens que tinham se afogado quando tentavam atravessar o rio cheio. Um grande desapontamento já estava reservado para a pobre velha, tão logo ela entrou no escritório do Sr. Stagg. Por favor, madame, queira sentar-se, disse ele num ligeiro grunhido e com um ar muito solene. O fato é que... prosseguiu. Convém a senhora se preparar para enfrentar notícias bem desagradáveis. Depois que lhe escrevi, pude examinar com atenção os papéis do Sr. Brand. E lamento dizer
que não encontro o menor vestígio que seja das 3.000 libras. Meu sócio, o Sr. Beetle, foi pessoalmente a Rodmel e empreendeu cuidadosa busca pela propriedade, mas não achou absolutamente nada, nem ouro, nem prata, nem nenhum objeto de valor, a não ser um belo papagaio cinza que eu lhe aconselho a vender pelo que conseguir. No tocante à fala, disse Benjamin Beetle, ele é o máximo. Mas isso não vem ao caso. Temo é que a senhora tenha feito sua viagem por nada. A propriedade está dilapidada e os nossos gastos, naturalmente, são consideráveis. A essa altura, quando ele se calou, a senhora Gage percebeu com clareza seu desejo de que ela se fosse. A decepção quase a enlouquecia. Não só estava devendo 2 libras e 10 ao reverendo Samuel, mas também voltaria para casa de mãos completamente vazias, pois teria de vender o papagaio James para comprar sua passagem. Chovia forte, porém o Sr. Stagg não insistiu para retê-la, e o sofrimento a deixara muito fora de si para se preocupar com o que fazia. Apesar da chuva, ela se pôs a andar a pé pelos pastos para voltar a Rodmel. A senhora Gage, como eu já disse, mancava da perna direita. Mesmo nos melhores momentos, andava bem devagar, e agora, com aquela decepção e a lama pelo caminho, seu avanço de fato era muito lento. Enquanto ela se arrastava, tornou-se o dia cada vez mais escuro, até já não lhe ser mais possível se não continuar pela trilha que se elevava à beira-rio. Eram audíveis seus resmungos na caminhada e as queixas que externava de seu astuto irmão Joseph, que a pusera em todo esse embaraço. Expressamente, disse ela, para me atormentar. Quando éramos crianças, prosseguiu, ele sempre foi um menino cruel. Gostava de atazanar os pobres insetos e uma vez, me lembro bem, tosquiou com uma tesoura diante dos meus olhos uma lagarta peluda. Era também um sórdido pão duro. Costumava esconder numa árvore o dinheirinho que tinha e se alguém lhe desse, na hora do chá, uma fatia de bolo confeitado, ele raspava e guardava o açúcar para comer de noite. Não tenho dúvida nenhuma de que nesse exato momento ele está nas chamas do inferno. Mas que consolo há nisso para mim? Perguntou. E havia mesmo muito pouco consolo, pois de repente ela deu de encontro com uma vaca bem grande que vinha vindo pela margem e a derrubou e fez rolar na lama. Ela se recompôs da melhor forma que pôde e recomeçou sua andança. Parecia-lhe vir caminhando há horas. Já estava escuro como breu agora, mal lhe sendo possível ver sua própria mão adiante. Lembrou-se então subitamente de que o fazendeiro Stacy dissera sobre a travessia do rio. Meu Deus do céu, exclamou ela, como hei de encontrar o lugar certo? Se o rio estiver cheio, posso pisar na água funda e ser levada aos trombolhões para o mar. Mais de um casal já se afogou por ali. Isso para não falar dos cavalos, carroças, rebanhos de animais e montões de feno. Com a escuridão e a lama, ela havia se metido de fato numa grande enrascada. Não conseguindo nem mesmo enxergar o rio direito, era incapaz de se dizer se já chegara ou não ao val. Em parte alguma, havia luzes visíveis, pois, como vocês devem saber, desse lado do rio não há casa nem casebre mais próximos do que a Aisling House, posteriormente vivenda do Sr. Leonard Wolfe. Tudo indicava que não havia nada a fazer, a não ser sentar e esperar pela manhã. Mas naquela idade e com o corpo todo tomado pelo reumatismo, bem que ela poderia morrer de frio. Por outro lado, se tentasse atravessar o rio, era quase certo que se afogaria. Tão lamentável era seu estado que de bom grado ela trocaria de lugar com uma das vacas do pasto. Em todo o condado de Sussex, nenhuma velha mais desditosa haveria para ser encontrada. Em pé na margem do rio, sem saber se sentava ou nadava, ou se apenas se esticava na grama,
a despeito de essa estar tão molhada, para dormir ou congelar-se e morrer, como lhe decretasse o destino. Nesse momento aconteceu uma coisa extraordinária. Um enorme clarão brilhou no céu, como uma tocha gigantesca, iluminando cada folha de grama e mostrando-lhe o ponto de passagem a menos de 20 metros dali. As águas estavam baixas e a travessia seria muito fácil, desde que a luz não se extinguisse antes de ela chegar do outro lado. Deve ser um cometa ou alguma monstruosidade assim, assombrosa, disse ela ao passar mancando a val. À sua frente já podia avistar, brilhando muito, a aldeia de Rodimel. Que bênção! Que salvação! Exclamou. É uma casa pegando fogo, graças a Deus! Pois calculou que o incêndio levaria alguns minutos, ao menos, para pôr toda a construção abaixo, tempo que lhe seria bastante para estar e bem adiantada no caminho da aldeia. Esse vento nefasto não traz nada de bom a ninguém, disse ela, manquejando agora pela estrada romana. Com perfeita nitidez, era capaz de enxergar cada centímetro à frente, e já se achava quase na rua da aldeia, quando pela primeira vez lhe ocorreu pensar: quem sabe é a minha própria casa que diante dos meus olhos se reduz a cinzas? Ela estava totalmente certa. Um garotinho em camisão de dormir veio pulando em sua direção e gritou: "Vem ver! É a casa do velho Joseph Brand em chamas!" De pé num círculo em torno da casa, todos os homens da aldeia passavam de mão em mão baldes d'água que eram enchidos no poço da cozinha de Monk's House e jogados nas labaredas. O fogo já tinha se alastrado, porém, e bem na hora em que a senhora Cade chegava, desabou o telhado. "Alguém salvou o papagaio?" disse ela. E aí, gente, será que alguém salvou o papagaio? A gente termina hoje o nosso clube de leitura, deixando esse suspense no ar para na próxima semana a gente conhecer o final dessa história. Então eu peço que vocês continuem nos acompanhando nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, tanto o clube de leitura quanto as aulas dos outros professores, tá bem? E a gente se encontra na semana que vem. Até mais, muito obrigada!